E aí, turma do Raio Ômega, como que vocês estão? Belezinha? Hoje eu convido vocês a mais uma máquina do tempo especial para garotos da minha idade, garotos e garotas da minha idade, sabe por quê? Porque tinha menino e tinha menina nessa série. Era bem legal. Tinha dois carros sensacionais e vocês vão gostar do que eu vou falar hoje. Hoje a gente vai falar de Polly Position, uma animação dos anos 80. Segura aí que depois da vinheta a gente volta. Roda aí! Agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Polly Position. Eu já vou, Dan. Está bem, desce. Preparar para acelerar. Subida forte, Rodão. Módulo hidráulico, Rodão. O circuito está bloqueado, Dan. Acionar módulo planador, Will. Todo pronto, desce. Polly Position. Voltamos da nossa habitual vinheta e hoje eu vou falar para vocês na máquina do tempo do Raio Ômega de Polly Position. Para quem não sabe, Polly Position foi produzido no ano de 1984. Produzido e foi ao ar em 1984. Polly Position foi produzido pela DIC Entertainment em parceria com a Namco. É verdade, a japonesa Namco, que tem uma relação bem próxima aí com a animação, mas depois eu vou explicar direitinho, porque também tem um joguinho de videogame chamado Polly Position. O criador dessa animação foi Jean Kelopin, ou Jean Kelopin, eu não sei pronunciar, na realidade o cara é francês, porque a animação ela é franco-americana, é uma produção realizada por franceses e americanos. A série, por incrível que pareça, parece enorme, mas é aquilo, né? A maioria do pessoal que assistiu Polly Position sabe muito bem do que eu tô falando, e o tempo demorava mais para passar naquela época, mas acredite se quiser, Polly Position teve apenas 13 episódios. 13 episódios e nada mais. Polly Position foi um estouro na época, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não teve aquele apelo que todo mundo imagina que teve, porque só teve uma temporada, como eu falei, de 13 episódios. Aqui no Brasil, passou na emissora, uma das mais conhecidas, que é o SBT, e o Silvio Santos fez o favor de repetir incontáveis, inúmeras vezes, para que ficasse marcada, ou melhor, para que marcasse época e marcasse ali toda uma geração como eu, ou como você que está assistindo, e que gostava pra caramba de Polly Position. Como eu falei, Polly Position passou no SBT e 2 foram os programas que abriram espaço para essa animação. Mais uma vez, foi o programa do Sérgio Malandro, o Hora do Capeta. E o outro foi o programa da Eliana, Doce Eliana. Bom Dia e Companhia. Passou Polly Position lá também. Bom, sobre a história envolvendo Polly Position, que vocês precisam saber, vou contextualizar aqui pra vocês, é uma história bem simples. Na realidade, o Dan e a Tess, que são os dois irmãos, eles têm ali o pai deles, não vou dizer raptado, mas ele desaparece em meio a um acidente automobilístico, desaparece misteriosamente, e aí os dois irmãos, mais a irmãzinha mais nova e o mascote, saem em busca do pai. Eles tentam, de qualquer forma, rever o pai ou descobrir o paradeiro do pai. Outra coisa importante de destacar dentro dessa história envolvendo o desaparecimento misterioso do pai do Dan, da Tess e da Daisy, lembrei agora, o nome da menininha mais nova é a Daisy, uma ruivinha, né? É que eles são pilotos acrobatas. E uma das coisas mais legais do desenho, isso era o que, assim, foi o que me conquistou na época, pra caramba, era o fato deles pilotarem dois automóveis muito legais. E esses dois automóveis, eles tinham uma inteligência artificial. Tratava-se ali de dois automóveis incríveis, um chamado Rodão e o outro chamado Wills. Você perdeu de novo, Wills. Eu gostaria que ele não risse assim. Ele só ri quando você perde. Agora é sua vez.
vez, Rodão. Deixe o profissional mostrar como se joga. Você ainda não mostrou grande coisa. Eu detesto esse jogo. Vou buscar um copo de leite. Rodão, nada de trapaça enquanto eu estiver lá fora. Quem, eu? Eu tive uma ideia. Eu não quero nem ouvi-la. Esse jogo está arruinando a minha reputação. Mas se eu copiar sua memória principal, serei capaz de derrotá-lo. Ouviu o que Daisy disse sobre trapaça? Isso não é trapaça, é estudo. Para mim, continua sendo trapaça. Na realidade, o Rodão aqui foi traduzido para Rodão, mas em inglês era Roadie, e aí eles traduziram para Rodão. E o Wheels ficou Wheels mesmo, então ficou desse jeito, tava legal pra caramba. Cada um desses automóveis possuía um computador com uma inteligência artificial e que tinha personalidade, porque os dois eram completamente distintos um do outro, tinha uma característica diferente com relação à personalidade. Um era mais sério, mais quietão, mais reservado, o outro era muito mais despojado, sei lá, uma coisa meio Homem-Aranha, então contava piada, era engraçado pra caramba. E aí, o Dan e a Tess pilotavam respectivamente esses automóveis com essa inteligência artificial. Após acontecer todo esse problema envolvendo o desaparecimento, o sumiço do pai ali do Dan e da Tess, do Dan, da Tess e da Daisy, eles correm ali pela pole position, que aparentemente parece ser uma equipe, apenas uma equipe de acrobacias, de carros acrobatas, automóveis com pilotos acrobatas, ou sei lá, pilotos acrobatas com automóveis pilotos com acrobatas. Escolhe aí. E aí o que acontece? Eles pegam e se veem, de repente, em uma organização. Eles se veem em uma organização chamada Pole Position. Olha que criativo. Na realidade, o nome da equipe era Pole Position e a organização secreta chama Pole Position. A organização secreta chama Pole Position e ela é comandada pelo tio deles, que é o Zachary Quinto. E ele chega para os meninos que são jovens, são adolescentes e revela. Fala assim, olha, é o seguinte, vocês participam, vocês fazem parte de agora em diante da equipe secreta da Pole Position. Ou seja, eles são investigadores. A partir dali, eles se tornam investigadores e resolvem casos, crimes dos mais variados que vocês imaginarem. Aproveitando a deixa, eles resolvem todos esses casos e, é lógico, vão correr atrás aí para tentar descobrir o paradeiro do pai deles. Então, eles entram nas máquinas equipadas com as inteligências artificiais, Rodão e Wheels, e a partir daí tentam resolver esses crimes, essas enrascadas, esses problemas todos. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar, e eu tenho certeza que tem gente aí que tá falando, fala assim, pô, Efren, mas a Daisy, a irmãzinha mais nova lá, tem um outro personagem além dela, não tem só o Dan, não tem só a Tess, não tem somente a Daisy, tem um bichinho de estimação, tem um pet lá, e ele é meio estranho, né, sei lá, era o Snarf da equipe deles, parecia, sei lá, um coati, que era um bicho estranho lá, esquisito, mistura de gato com sei lá o que, bem esquisito. Então, para explicar para vocês quem era esse bichinho misterioso, eu vou falar de uma forma bem simples. Era um bichinho chamado Faísca, esse era o nome, tá? O nome do bichinho se chamava Faísca, beleza? E no original, em inglês, eles chamavam Faísca, na realidade, de Kuma. Faísca foi uma adaptação que eles fizeram aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles chamavam de Kuma. Lembra até o urso lá do Tekken, né? Das várias versões do Tekken tem o Kuma. E aí, eles chamavam o bichinho de Kuma, mas aqui no Brasil ficou como Faísca, eu gosto de Faísca pra caramba. Por falar em bichinho de estimação, eu falei do Kuma e falei que o nome dele foi adaptado pra Faísca. A Namco, eu acho que algumas pessoas sabem e outras não, ela é a detentora ali, a criadora do game Tekken. Só que em 1984, ela criou um jogo para videogame chamado, por incrível que pareça, de Pole Position. O game Pole Position foi lançado para o Atari. E aí, o que eles fizeram? Como grande ação de marketing do ano, para poder elevar as vendas do jogo, eles acabaram criando a animação Pole Position. Então, em parceria com uma produtora que ia guiar ali, que ia, de certa forma, desenvolver a animação, a Namco pegou e usou o nome, a marca Pole Position, para
certa forma, batizar a animação, o que fez com que promovesse ali, não tanto, mas um pouco as vendas dos jogos, ou melhor, do jogo. A animação não teve vida longa, os jogos até que tiveram um relativo sucesso. A animação, como eu falei, teve muito mais sucesso aqui no Brasil, mas lá fora, infelizmente, naufragou e teve apenas uma temporada com 13 episódios e sem um final. Lá nos Estados Unidos, Pole Position passou na emissora CBS e aqui, como eu falei, passou no SBT. Então, na CBS não teve todo aquele sucesso e, como era de praxe na época, quando não rolava uma repercussão muito grande, independente de ter poucos episódios ou não, eles cancelavam a série sem mais nem menos, apenas cancelavam. Então, infelizmente, Pole Position foi cancelada e ficou em nossos corações apenas com esses pequenos 13 episódios. Talvez a coisa mais interessante a ser destacada de Pole Position aí, e que eu gosto muito, é a principal, melhor dizendo, né, que é a trilha sonora. A trilha sonora de Pole Position é algo inesquecível. E apesar de termos os protagonistas que eram os irmãos, o Dan, a Tess, a Daisy e o próprio Faísca, os principais ali na realidade eram os carros, os automóveis. Então o que a gente mais gostava de ver era a personalidade das inteligências artificiais ali em conflito. O Rodão contra o Wills e o Wills contra o Rodão. Um que tinha um ar mais adulto e o outro que de certa forma era um pouco mais adolescente. Dan, escuta! Dan! Um dos carros está se movendo. Não pode ser o Hermes, ele está muito longe daqui. Só pode ser... Blank! Eu estava certo. Só que se você não parar com esse sorriso afetado e sair atrás dele, ele vai fugir. De modo que teremos que cortar através do deserto para alcançá-lo. Estou logo atrás de você. Eu não gosto de areia. A aproximação direta. Rodão, você não tem a menor finesse. Está na hora de acabarmos com o Blank. Vamos fazer isso. Isso era muito legal de Pole Position, é uma das animações que eu mais gosto até hoje, com toda certeza, e por isso vai o meu destaque hoje para Pole Position aqui no Raio Ômega. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da máquina do tempo de hoje, né? Relembrando aí os bons e velhos tempos da animação Pole Position. O SBT foi uma das emissoras que de certa forma ajudou pra caramba, de certa forma fazer a nossa infância, a infância de jovens de 30, 40 anos hoje em dia, ser uma infância muito mais feliz. E eu trouxe Pole Position hoje para poder fazer essa homenagem na nossa máquina do tempo do Raio Ômega. Espero que vocês tenham gostado, então. Qualquer coisa, comentem aqui nos canais, mandem as sugestões de vocês aí para a máquina do tempo do Raio Ômega, escrevam o que vocês quiserem aqui, se gostaram, se amaram, se não gostaram, sugestões, sei lá, receita de bolo. Efren, eu quero que você faça alguma coisa do tipo, faz uma vitamina de abacate, eu faço, beleza? É isso, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, então. A gente se vê no próximo episódio do Raio Ômega. Tchau!